quem passa por esse tipo de situação dentro de casa, primeiro que a gente começa a ver o pai e mãe como ser humano. A gente não costumou enxergar pai e mãe assim. A gente enxerga pai e mãe como super-heróis, né? E quando é desvendado, assim, tipo, é um ser humano igual eu, isso demora, isso leva tempo, porque a gente não consegue enxergar pai e mãe assim. Cai o mundo, né? Em quem que eu vou me espelhar agora? Porque para mim eles eram um exemplo de amor, para mim eles eram um exemplo de pessoas que insistem nas coisas certas, que fazem as escolhas certas. E eu, por um momento, assim, eu fiquei um pouco revoltada. O pastor da igreja, em vez de ajudar, ele só causou mais discórdia dentro da minha casa. O pastor também é humano, o pastor também erra. O pastor não é o dono da verdade, o dono da verdade é Deus. Então, a gente precisa se aprofundar mais na Bíblia também, para poder entender o que o pastor fala, mas é uma outra história. De qualquer forma, o pastor que foi na minha casa, ele não ajudou, ele só piorou a situação. Claro, porque também minha família assim permitiu. Então, toda aquela coisa que foi construída de sábado todo na igreja, pai no quarteto, mãe no coral, eu fazendo parte de tudo que eu podia fazer dentro da igreja, aquilo foi perdendo sentido na minha casa. Então, a minha adolescência foi a gente mudando de igreja para igreja, enfim, tentando criar raiz, sendo que a gente já tinha raiz na igreja que a gente fazia parte. Isso é muito difícil. Porque, como eu falei no começo, a gente quer ser aceito. E cada região é de um jeitinho, né? A igreja adventista não perde a essência, porém, cada lugar ela é de uma maneira. E São Paulo, para você se adaptar, é um pouco mais difícil. Naquele tempo, né, as pessoas eram um pouco mais fechadas. Então, aquilo foi se perdendo, né? Meu pai começou a deixar de ir, minha mãe também. A gente começou a ficar mais velho e já não tinha mais aquela autoridade de pai e mãe, mas tem que ir, porque não, estou trabalhando, não vou mais, estou nem aí, não quero mais ir. E você começa a viver a sua vida, você começa a fazer as suas coisas e você vai perdendo a sua relação com Deus, até porque eu não tinha uma relação pessoal com Ele. Como eu disse para vocês, a minha relação era baseada na relação dos meus pais. E eu fiquei um bom tempo fora da igreja, vivi como qualquer outro jovem, já fiquei do outro lado do lago já. Que é o normal do jovem hoje em dia. E eu nunca vou falar pro jovem que bebida é ruim, que balada é ruim, que qualquer tipo de pecado que as pessoas falam que é pecado e tal, que se fosse ruim não seria tentação, né? Não é ruim. Balada é legal, tem um monte de gente bonita. O ambiente é propício para isso, né? Você tá lá, enfim. Porém, a gente só faz essas coisas porque a gente tenta preencher um vazio que a gente tem aqui dentro da gente. Quando a gente cresce, o que a gente vai aprendendo? Que sucesso, que alegria, que felicidade é ter um bom emprego, é ter um bom relacionamento, você casar com uma pessoa legal que tem uma profissão bacana também, é você poder comprar uma casa, é você poder comprar um carro. Então a gente vai se apegando em coisas materiais e em coisas para que correspondam à nossa expectativas que só Deus preenche. Quando tudo que a gente sempre espera, de tudo que a gente espera é Deus, só Ele consegue preencher essas coisas. Mais um pouco? Estão me ouvindo aí no fundo? Sim? Não? Desde que nasci, eu sempre ouvi o que devia ser. Sonhos ideais, querer sempre mais para ser feliz. Então me diz o que é ser.
feliz. Quero controlar o que vou passar e como vai ser. Quero acelerar para enxergar além do que eu posso ver. Então me diz o que você vê. Projetar em tudo aquilo, tudo que eu sempre esperei. Esperar em tudo aquilo, tudo que eu nunca ganhei. Mas cada segundo aqui no fundo eu sempre esperei. Eu sempre esperei. Eu sempre te esperei. Mudar de direção, sofrer decepção, falaram que é viver, buscar a solução, por fora a ilusão, dentro de mim eu posso ver. Então me diz como viver. Se a vida é isso aí, e se tudo que vivi pra chegar até aqui foi preciso pra entender, pra então te conhecer. Eu quero te agradecer. Então me diz como agradecer. Projetar em tudo aquilo, tudo que eu sempre esperei. Esperar em tudo aquilo, tudo que eu nunca ganhei. Mas cada segundo aqui no fundo eu sempre esperei. Eu sempre esperei. Eu sempre te esperei. Bom, e aí? O pessoal da igreja começou a me ligar. Eu já estava no banco e eu já estava começando a ganhar um valor bacana. Eu já não dependia mais dos meus pais. Então, a decisão era minha, a escolha era minha, né? De ir para a igreja ou não. Meu pai e minha mãe já não me enchiam mais o saco. Meu pai às vezes ficava falando alguma coisinha ou outra, né? Vai sair? Deus não entra na balada com você. Coisa que pai e mãe fala, mas tá tudo bem. Pai e mãe fala, porém Deus entra na balada assim. Depois eu vou contar pra vocês porque que ele entra lá. Comigo. Ele entrou. Não, isso não quer dizer que você tem que ir pra lá, tá? Mas as pessoas, o pessoal da igreja, uns amigos meus, começaram a ligar em casa e me ligar. Roberta, vem pra igreja aqui, meu, a gente vai fazer uma igreja nova, uma igreja jovem de São Paulo, a ideia é completamente diferente. E assim, eu já tinha tentado fazer o que eu tô fazendo aqui com a galera, de tocar, de me comprometer, mas não fazia sentido pra mim, eu não gostava, eu tinha ranço, sabe? Ranço é uma palavra forte, eu uso bastante, desculpa, não é porque eu acho que define muita coisa. Mas eles ficavam sempre me chamando para as coisas. Quer ver uma coisa que eu tinha pavor? Quando eles falavam, Roberta, chega aí, vai rolar um negócio aqui na igreja e tal, de música, eu amo música, né? Vem aqui e tal, vai ser legal, não vai ter nada de ninguém pregando, enchendo o saco, não, vem aí e tal. Falei, beleza, tá bom, eu vou. Aí quando começava a música e tal, aí do nada vinha um cara de terno com a Bíblia, eu queria morrer. Eu me sentia uma armadilha, tipo, meu, que saco. Aí a pregação, claro que era pra mim, né?
Mas já era Deus falando comigo, mas era um saco pra mim, né? Tipo, você tem que voltar, porque esse mundo lá fora, não sei o quê. Aquilo, eu não tô falando que esse tipo de mensagem não é válida. Claro que é, Deus falando com a gente. Deus, ele insiste na gente. Mas pra mim eu tinha pavor, porque era um tipo de mensagem que fazia eu ter medo de Deus. E eu não queria esse tipo de relação com Deus, sabe? Eu falava, não é possível, cara, que a gente tem que se relacionar com Deus por medo. Se você não fizer isso, Deus não vai te salvar. Tipo, eu não gostava disso, aquilo não me tocava e eu não achava que era isso que era Deus. Então, pra mim, eu sentava lá, olhava e falava, na boa, se for isso de novo, não me chama. Não quero. E aí eles, mais ou menos assim, por isso, galera, insistam nos seus amigos, tá? Não desistam deles. Eu tô aqui porque amigos não desistiram de mim. E eles insistiram, me ligaram, não, faz o seguinte, vai ter um workshop. Eu já falei, workshop? Vai ter um workshop pro louvor. Eu falei, como é que é isso aí? Nunca vi isso na igreja. Não, vem que você vai ver como é que é. Eu fiquei curiosa e fui. E, foi surreal. Eles chamaram uma galera, assim, doutores de música, fono, enfim, um pessoal da pesada para falar sobre música, para falar sobre louvor. E eu achei aquilo incrível. Primeiro porque não tinha um distanciamento. Eu cheguei do jeito que eu estava, cheguei do trabalho, ninguém me olhou torto. Simplesmente, poxa, que legal que você veio. Tipo, dane-se sua roupa, o jeito que você está. Que bom que você está aqui. E isso já me... falei, nossa, realmente está acontecendo uma coisa diferente aqui nesse lugar. E eu achei o máximo, eu nunca esqueço disso. O Rochael, ele era da igreja, e aí, Fernando Rochael, não sei se alguém conhece, mas ele estava fazendo parte desse workshop e ele pegou e falou assim, a primeira coisa que ele falou, aqui ninguém vai cantar desse jeito. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor. Não é assim que algumas igrejas as pessoas cantam? Aí ele olhou pra gente e falou assim, se isso é ser alegre com Deus... E aí, e foi muito legal a maneira como ele foi envolvendo a gente, porque ele foi falando, louvor é uma conexão muito forte com Deus. Quando você está ali na frente, é como se você pegasse a mão de Deus e pegasse a mão das pessoas. Então, por isso esse esforço aqui da galera, quando a gente está aqui, para que você se envolva, porque não é só a gente, é vocês também. E nós somos um aqui só, é todo mundo junto, todo mundo cantando. Por isso a importância do louvor. E aquilo foi mexendo comigo, sabe? E aí foram divididos equipes de louvor. E cada equipe formou um pequeno grupo. Eu nunca tinha participado de pequeno grupo até então. E toda semana a gente se encontrava para ensaiar. Eles eram bem chatos lá com isso, mas foi muito bom, porque me trouxe uma busca também por excelência no que eu faço. E tinha um pequeno grupo, que era a gente conversando sobre coisas da semana e a gente se relacionando. O que Cristo fazia quando ele estava aqui, né? E aquilo foi mexendo muito comigo, porque quando eu cantava no sábado com eles, quando era o nosso sábado, eu olhava para o lado e eu sabia o que cada um estava passando. Eu sabia que na semana, sei lá, a garota tinha levado um fora, ou o outro estava passando por dificuldades no serviço, e a gente tinha uma força para cantar ali, que era surreal, assim, sabe? Apesar das nossas fraquezas, Deus vinha com tudo, assim, a gente sentia muito forte a presença de Deus ali. E aquilo foi mexendo muito comigo, muito, muito, muito. Então, em meio à situação que eu passava na minha casa, que começou a ficar pior, porque daí minha mãe ficou com câncer, meu pai começou a ter convulsões, porque eu acredito muito em somatização, sabe? Coisas que a gente não divide, que a gente vai passando, que a gente vai sufocando, enfim, o corpo fala e de alguma forma isso vai sair. E nos meus pais isso acabou acontecendo através de doenças. Então minha cabeça estava... E eu precisava estar na igreja, porque aquilo era uma válvula de escape para mim. Então eu trabalhava feito louca durante a semana no banco, e no final de semana eu ia na igreja. Respirar. A igreja para mim era isso. Meus amigos, sabe? Pessoas que eu sabia que passavam pelas mesmas coisas que eu. Assim como tem sido aqui. Esse tempo que eu passei, eu conversei com muita gente aqui, que contou para mim coisas que eu falei, elas passam pelas mesmas coisas que eu passo.
né? E no banco, eu saí do HSBC, eu estou encurtando a história, tá, para não ficar estendendo, mas eu saí do HSBC e fui para o Itaú. E foi muito louco, porque eu só tinha CPA 10, é uma certificação de investimento que você precisa ter, e para ser gerente no Personalité eu precisava ter a CPA 20. E é muito difícil de passar e tal, enfim. E quando me ligaram para a vaga, e eu falei, o meu salário é tanto. Aí eles, a gente oferece o triplo. Eu falei, meu Deus, o que precisa, né? Tem que ter isso, 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 a CPA 20. Eu falei, poxa, eu não tenho, só tenho a CPA 10. E eu tava, assim, bem desanimada na HSBC já, sabe? E eu orando para Deus me dar alguma alternativa para que eu me animasse, porque eu não estava curtindo mais trabalhar ali. E aí passou 2 dias, me ligaram de novo, a gente abriu uma exceção aqui, você pode vir. Isso não existe, tá? Eu nunca vi isso, nunca mais vi isso. Mas comigo aconteceu. E aí eu fui. E eu lembro que eu tive que fazer uma apresentação. Então eu sinto 10 superintendentes do Itaú. E eu fiz uma apresentação. E na apresentação eu tive que mostrar a minha carteira de clientes e algumas coisas que eu gostava de fazer, hobby. E aí eu fiz eu me lembrei disso agora. O hobby, claro, eu coloquei eu com violão, cantando na igreja. E eles falaram, como você está se sentindo hoje no lugar que você trabalha? E aí eu usei uma referência de uma propaganda que estava rolando na Europa naquele momento, não lembro nem qual era o produto. Mas era um músico dentro de uma caixa de jukebox, sabe aquela caixa que você clica assim, ela sai tocando? O cara preso assim, né? Tipo, ele só funcionava se apertasse um botão. E na verdade eu estava me sentindo assim na minha vida, não era só no banco, e o problema não era o lugar onde eu estava, o problema era aqui dentro, mas eu não conseguia perceber. E fui pro Personalité, achando que tudo iria melhorar, passei, e eu tive 3 meses de treinamento, e nesses 3 meses eu tive que passar na prova, se eu não passasse eu seria demitida. E por Deus eu consegui passar na CPA, tirei o certificado e comecei a trabalhar. Mas adivinha? Estava desanimada ainda, tipo, apesar de tudo, meu salário triplicou. Eu trabalhava numa das melhores agências de São Paulo, eu trabalhava numa agência que o atendimento era private, então era uma frescuraiada que vocês não imaginam, assim, sabe? Era muita frescura, sério mesmo. E as pessoas eram muito metidas, gente, sabe? Porque a gente lidava com pessoas assim, sabe? Porque tem milhões, acha que é melhor que os outros. E... enfim. Mas, passando por tudo isso, eu lembro que eu ficava orando na mesa, sabe? Eu ficava orando na mesa, apesar de estar com a cabeça maluca, eu orava, Deus, olha essas pessoas que vêm aqui, tem tudo que eu acho que eu preciso para ser feliz. E elas não são felizes. O povo sentava na minha mesa para conversar comigo e reclamava, sabe? Tipo, tinha uma senhorinha que eu tirava 100 mil reais todo mês das aplicações dela. 100 mil para ela viver no mês. 100 mil. Tipo, é surreal isso. 100 mil para eu viver um mês. Bobagem. E, cara, ela tinha família, mas ela não se relacionava com as filhas dela. Ela ia todo dia tomar um cappuccino comigo lá, porque ela não tinha com quem conversar. Todo dia ela estava lá. Passava a tarde comigo, ia lá, sentava um pouquinho. Claro que eu entuchava os produtos dela, porque eu era gerente, tinha que vender. Mas eu conversava com ela, dava atenção. Só que mesmo assim, eu ainda me sentia incompleta, eu ainda me sentia... eu ficava cobrando de Deus, sabe? Sempre cobrava Deus, sempre cobrei. Ficava em cima, Deus, por quê? Pra quê? Por que eu tô aqui? Eu tô na melhor situação que eu poderia estar e eu não me sinto feliz. E em casa aquele caos. Minha mãe saiu de casa, às vezes eu saía pra balada, eu voltava, meu pai estava andando na rua, e meu pai pegou uma depressão absurda. Eu comecei a não querer ir mais na igreja, porque quando meu pai ia para a igreja, ele ficava falando do que estava acontecendo na minha casa. E aí quando eu ia para a igreja, as pessoas ficavam, e aí Roberto, e teu pai e tua mãe, não sei o que lá. Muito chato, sabe? Você não quer falar, né? Você quer na igreja para ter paz, esquecer um pouco do que está rolando. E as pessoas vêm
Sabe, parece que quer ficar fazendo fofoca. E aí começou de novo eu querer sair da igreja e dar um tempo. Pra falar, Roberta, eu tô com você. A situação talvez não mude, mas eu tô aqui. E eu vou passar por isso com você. Tive momentos na minha vida que eu duvidava que você existia. Eu suplicava por um sinal, esperava algo sobrenatural, algo que pudesse sentir, ver pra poder decidir, que comprovasse existir, pra confiar em ti. Até que chegou o momento que eu comentei ainda há pouco, aliás, no primeiro dia que eu cantei aqui, que eu recebi uma proposta para começar a tocar na noite em São Paulo, interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, no pequeno grupo que eu fazia parte, que era a minha equipe de louvor, eu comecei a mostrar as minhas músicas. Todas as músicas que eu canto são composições minhas. E eu sempre morri de vergonha de cantar isso para as pessoas. Tudo leva tempo, né? E música, para mim, é aquilo que eu não consigo falar. Então é muito pessoal. Então eu morri de vergonha. Aí o que foi muito legal, a sacada da galera foi tipo assim: você canta no começo da escola sabatina, quando a galera tá chegando. Não tem muita gente, né? Então eu falei, tudo bem. Aí, gente, eu era muito ruim, assim, muito ruim mesmo. Muito ruim. Morri de vergonha, eu tocava tudo errado, porque eu ficava nervosa, assim, sabe? E eu lembro até hoje que um amigo meu, eu nunca mais esqueci, eu sempre passo esse ensinamento para os outros cantores que estão começando. Gente, toda igreja tem um relógio no fundo. Olhe para esse relógio, fixe nele e vai cantando. Depois você começa a olhar na cara do povo, mas no começo é muito difícil a gente fazer isso. Então olha pro relógio e vai cantando, que uma hora acaba. E isso foi muito bom pra mim, porque além do louvor e eles me darem aquela força, eu fui começando a me encontrar. E se relacionar com Deus é se encontrar. Para amar o próximo a gente tem que se amar, né? Um dos mandamentos, ama teu próximo como a ti mesmo. Você não consegue amar ninguém se você não se ama. E para você se amar, você precisa se encontrar, você precisa se conhecer. As suas verdades, a luz e a sombra, né? Se aceitar, ser misericordioso com você, para conseguir ser misericordioso com alguém. Então eu estava nesse processo. E esse momento eu comecei a entender que realmente existe uma guerra espiritual pela nossa vida. Existe o bem e o mal, sim. A Bíblia está aí para provar isso. E eu tive essa proposta para começar a tocar à noite e isso começou a me afastar da igreja de novo. Até que, como eu contei na sexta-feira, um dia tocando em Jundiaí, em São Paulo, eu comecei a olhar para as pessoas e comecei a não entender, assim, sabe? Tipo, será que é para isso que Deus me fez? Será que é para eu estar aqui? Conversão, gente, não é uma coisa que é assim, pá! Né? Você nunca mais erra, você nunca mais faz nada. Não é assim, gente. Conversão é pro resto da vida. A gente só vai ser transformado de fato quando Deus voltar. Eu acho muito triste e eu fico muito feliz que eu estou vendo essa movimentação agora da nossa igreja para que após o batismo seja feito um acompanhamento com aquele que é batizado. Porque não é do dia para a noite. Às vezes a gente cria um monte de expectativa achando que vai ser batizado ou que vai começar a ir para a igreja e que os problemas vão desaparecer, que as vontades que você tem, que você sabe que não são boas, que não são legais, elas vão sumir. Galera, não some. Com o tempo, Deus vai te fortalecendo para que você supere isso.
Mas aquilo que a gente tem de mal só vai sumir de fato quando Jesus voltar. Por isso esse anseio para que Jesus volte logo, para que acabe a dor, para que acabe a tristeza. Naquele dia começou esse meu processo de conversão, a minha experiência real de fato com Deus. E eu sempre faço esse apelo para as pessoas, para os jovens, enfim, não só para os jovens, porque às vezes a gente está anos na igreja e a gente ainda não teve esse contato, essa experiência real com Deus. Para que vocês orem mesmo, para que vocês peçam isso. Porque às vezes a gente está no lugar e não faz sentido. Por que você veio aqui no acampamento? Por que você acha que você está aqui? Você acha que a minha história é diferente da sua? Você acha que eu sou especial? Não sou filha de pastor? Não sou de uma família perfeita? Não sou perfeita? E eu estou aqui. Deus me tirou lá do outro lado do lago. Em 4 anos, eu passei por muitas dificuldades. Daria para a gente ficar conversando aqui muito tempo. Eu estou tentando encurtar para não ficar chato. Eu passei por muitas dificuldades. Eu fiquei muito sozinha. Muito. Fizeram muito mal para mim. Eu fiz muito mal para mim. Eu fui a pior de todas nesses momentos comigo. A pior pessoa com a gente mesmos, né? Somos nós. Nós somos cruéis com a gente. O mal está aqui dentro, toda hora apontando. É isso que você fez, é isso que você é. Quem é você para estar cantando aí na frente? Quem é você para ir num acampamento para ouvir falar de Jesus? Sendo que semana passada você estava fazendo isso. Deus, ele não condena. E a partir daquele momento, quando eu entendi que era o Espírito Santo conversando comigo no palco de uma balada, que era Deus falando comigo, que era Jesus de um jeito próximo, eu comecei a me desapegar daquela relação que eu tinha aprendido. Um Deus tirano. Um Deus que eu tinha que amar por medo. Ali Deus me abraçou pela primeira vez. Pela primeira vez. E todos os dias eu peço para que Ele me abrace dessa forma. Porque eu preciso disso. Porque eu reconheço as minhas limitações. Eu reconheço que eu sou fraca. Eu tenho sim coisas muito boas. Como todos nós temos, nós somos reflexos, né, de Deus. Nós somos criatura dele, né? Criaturas dele. Mas é difícil a gente chegar nessa maturidade de ter uma relação leve com Deus. E foi ali que começou esse processo. Quanto tempo eu tenho aí para me estender? Que eu não quero me estender. São 9h45. Me fala quanto tempo eu tenho aí. Então tá. Não, gente, eu não quero que fique chato, porque às vezes... Enfim. E recentemente, eu vou cantar uma música nova pra vocês, foi a última música que eu fiz. E eu tô morando 9 meses sozinha. A relação com meus pais melhorou muito depois que eu comecei a cantar, porque eu tive mais tempo com eles. Deus é tão perfeito que Ele usa as situações para o nosso bem, para o nosso favor. Nem tudo que acontece foi Ele que fez acontecer, mas eu não tenho dúvidas da mão de Deus na minha história. E eu acho que é por isso que é uma história que é certa. Certa é aquela história que a gente consegue enxergar a mão de Deus, sabe? Não é aquela história que deu certo. Que garota perfeitinha, ela é cantora, ela é especial, ela é uma levita. Eu sou ser humano igual você. E eu estava na minha casa, meu novo apartamentinho. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com um sofá e minha cama, só tinha isso. Um sofá, na verdade, é uma poltrona, que é a poltrona que eu fiz as músicas do meu CD. E foi muito difícil para mim, porque quando eu saí de casa, meus pais, eles não tiveram essa maturidade de entender que eu já estava no momento que eu queria ter minha vida, ter minhas coisas, a minha arte, a minha profissão, ela precisa que eu tenha um tempo só, e eu não estava conseguindo ter isso na minha casa. Meus pais, assim, eles são pessoas maravilhosas, eu amo meus pais, mas ainda eles colocavam muito peso, muita coisa que não era minha em mim. E eu carregava isso, porque você, filho, como que você não vai deixar de fazer algumas coisas para dar atenção para o teu pai e para tua mãe, né? Se liguem, pais, nos pesos que vocês colocam nos seus filhos. Às vezes são mais do que eles conseguem carregar e não são deles. E entendam que filhos também são seres humanos. E filhos entendam que pais também são seres humanos. Eles às vezes erram na gente tentando acertar.
Eles amam a gente, é só por isso. E eu tive uma conversa com a minha mãe. Eu vou contar pra você. Minha mãe tá com um prato em mim. Tô nervosa que ela ficou. Porque eu cheguei em casa e eu falei, mãe, pai, eu já dei entrada já, né? Assim, tipo, é muito louca, porque eu não tinha noção que a minha profissão é incerta, eu não tenho um salário certo, né? E eu orei muito para Deus, eu falei, eu preciso, Senhor, o Senhor está vendo, eu preciso ter meu canto. E quando eu contei para minha mãe, ela tacou o prato em mim, começou a chorar. Meu pai, do mesmo jeito que ele sentou no sofá, ele ficou, ele não levantou. E começou, você não casou, por que você vai sair de casa? Né? Você precisa casar, você está abandonando a gente. Isso ficou assim, ressoando por muito tempo na minha cabeça. Você está abandonando a gente. Foi necessário muita terapia e muita conversa com Deus para que eu entendesse que eu não estava abandonando ninguém, eu só estava vivendo minha vida. E é natural, os filhos crescem, né? E fazem escolhas e caminham. E eu comecei a conversar com os meus pais porque eu não conseguia dialogar. E aí eu fui pedindo ajuda de Deus para conseguir sentar com eles e falar, pai, mãe, eu amo vocês. Olha a minha vida, olha como a educação que vocês me deram. Graças a vocês eu sou quem eu sou hoje. Eu consigo fazer as